estágio já começaria um processo inflamatório, que é chamado fase da resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela tende a ocorrer de maneira mais exacerbada a partir do estágio 2, né? E no estágio 3, ela é classificada como uma hiperinflamação. As manifestações cutâneas, manifestações na pele, como urticária, como lesões vesiculosas, que eu vou demonstrar daqui a pouco, na verdade, a gente não sabe ainda, nós temos aí muitos estudos a fazer ainda, porque não sabemos se está relacionado à gravidade da doença, não dá para dizer que sim, e nem exatamente em que fase ela poderia acontecer. Então, por exemplo, tem pacientes que podem ser já na fase inicial, e pacientes que manifestam já numa fase mais avançada, como o estágio 3. Então, essa relação de fase ainda não está bem explicada quando se refere à pele, tá? Aqui eu ilustrei, esses são fotos de uns artigos, né, que saíram aí, a gente sabe que o mundo todo está estudando essa doença e esse vírus, né, então, claro, às vezes não tem todo o rigor que a gente deveria exigir, mas num momento como esse é compreensível que se tenha necessidade de que acelere essas pesquisas, então muitos são relatos de caso, muitos configuram ainda muito a realidade, por exemplo, desses países que já passaram de maneira assim mais grave por isso, que a Espanha, a Itália, né, e a própria China, tá? Então, aqui nesses quadros, vocês veem lesões, né, que se nós não tivéssemos nesse tempo que estamos hoje, com certeza seriam outras doenças dermatológicas, né? Você vê nesse primeiro quadro, que é uma lesão pápulo, né? Quem já passou pelo ambiente da dermatologia vai lembrar das lesões papulares, né? São lesões que você vê a lesão, mas ao mesmo tempo ela é palpável, né? É como se a gente falasse numa linguagem leiga, é um caroço, né? Então, essas lesões, na maioria, são eritematosas, ou seja, são vermelhas, né? Demonstrando, sim, um processo inflamatório, né? Aqui, a gente, nos artigos, não se fala, não é comum a questão do prurido, que é a coceira. É relatado por alguns, mas a gente sabe também que esses pacientes, às vezes, eles não tiveram a oportunidade de falar muito dos sintomas, e como, a princípio, as lesões de pele, elas não trazem uma preocupação maior, elas, às vezes, são deixadas de lado, né? Então, vocês veem que existem aí algumas lesões atingindo o tronco, né, que eu vou passar um pouquinho mais para a gente observar. Então, aqui, região de tronco, região de pernas, né, membros inferiores, múltiplas lesões. Claro, aqui a gente não consegue, não consegue palpar, mas se conseguíssemos, sentiríamos uma elevação nessas lesões. Então, algumas podem ter lesões palpáveis, outras só manchas. Se forem só manchas, ela é considerada um exantema, né? A gente sabe que os exantemas não é típico, não é característico só da Covid-19. Existe uma multiplicidade de outros vírus que podem cursar com exantemas. Por exemplo, o próprio sarampo, a rubéola, né? Os vírus infantis como parvovírus, mão, pé e boca. Então, tudo isso pode levar a um exantema. Porém, neste momento que tudo parece ser a mesma coisa, parece que agora a gente se depara a todo instante só com a Covid, ela não pode ser excluída, uma lesão, uma pessoa que tem essas lesões não pode passar, né, no sentido de não deixar de pensar na Covid. Então, o exantema, ele foi descrito nesses artigos, nesses relatos de caso de pessoas que foram atendidas em hospitais, em ambulatórios desses outros países, e foi manifestado essas lesões. Aí, novamente, aqui nesse quadro aqui da minha direita, vocês veem que é uma lesão mais, vamos dizer, mais encorpada, uma lesão um pouco mais inchada, né?
falaríamos desse tipo, dizendo que não é só uma mancha, é uma lesão palpável, né? Então, assim, como eu disse, se tivéssemos em outro tempo anterior a essa pandemia, nós pensaríamos em outras viroses, né? A própria dengue clássica pode dar, né? Então, outras viroses seria a nossa primeira opção. Mas, diante desse novo, nesse novo mundo que a gente está vivendo em relação às doenças, a COVID passa a ter um valor bem importante no diagnóstico diferencial. Aí, o que eles chamam de falsa frieira, né? Que é essa descamação, né? Observem essa unha, ela perdeu a transparência dela, ela é uma unha, além dela estar engrossada, né? Que é isso a gente chama de hiperceratose subungueal, ela perdeu a transparência dela. Então, isso em um paciente um paciente relativamente rígido, poderia ser confundido com um fungo, claro, né? Uma onicomicose, que é um fungo das unhas, né? Mais abaixo vocês veem uma lesão mais eritematosa, né? E no outro quadro também. Então, essas lesões são, no caso, que chamou a atenção dos médicos que atenderam essas pessoas e correlacionaram com a presença desse vírus, tá? Mas aí, lesões, né, essa do hálux, uma lesão purpúrica, a gente consegue ver até pontos, né, de hematoma, microhematomas aí, você vê um leve arroxeado, que a gente chama de acrocianose, que é uma das acroisquemia, acrocianose, que é uma dos relatos desses médicos em alguns pacientes, né, que poderiam iniciar um quadro mais grave da COVID com essas lesões, ou até um quadro já numa fase mais inflamatória. Aqui uma lesão no calcâneo, né, que poderia ser, como eu disse antes, se não estivéssemos nessa época, poderia ser uma lesão até pós-traumática, né, de algum sapato, algum calçado que poderia ter dado isso, tá? A gente tem lesões separadas, lesões que não se uniram, isoladas, né? Então, observem essas lesões, parece que a gente pegou um lápis de cor e fez, né, pontinhos, né? Só que essas lesões, elas, como eu disse antes, elas podem ter relevo, altura, a gente sentir ao toque, né? E se elas tiverem esse relevo, elas são pápulas. Se elas não tiverem, forem apenas na pele, são lesões maculares. Aí nos resta descobrir se são petequias, né? Que, por exemplo, pode acontecer numa dengue hemorrágica, por exemplo, e que é descrito também na COVID, né? A dengue, ela passa a ser um diagnóstico diferencial muito grande com a COVID, principalmente no nosso país, né? Que nós já temos dengue, né? Principalmente nesses momentos. Agora, na nossa região, parou mais as chuvas, mas a gente sabe que passamos por um momento de muita chuva, e as lesões de pele podem sugerir, né? E ter que fazer diagnóstico diferencial, que inclusive foi citado como um dos principais diagnósticos diferenciais em alguns artigos, né? Principalmente porque alguns pacientes relatam dor nos olhos, cefaleia, né? Aquele mal-estar, mialgia, cansaço, que são também típicos da dengue clássica, no caso, mas que pode evoluir para uma dengue hemorrágica. Então, essas lesões também nos fazem pensar qual dos vírus poderíamos estar diante dele, né? Aqui, vocês observam que aqui já é uma lesão mais purpúrica, que vem da cor púrpura, né? Parece que tem sangue, parece que a pessoa beliscou e sangrou um pouco, então você observa que são lesões isoladas, mas em algumas áreas parece querer se aproximar e se juntar, né? Essas lesões purpúricas, volto a repetir, também são diagnósticos diferencial da dengue, né, que é uma outra virose que a gente tem que pensar, mas foram descritas em alguns pacientes com a COVID-19, né.
Aqui novamente, essas lesões castanhas são lesões de sinais mesmo, né? Só que essa pessoa, além dos sinais que provavelmente ele já tinha, ela também tem essas lesões eritematosas, que são essas lesões pontiformes avermelhadas, tá? E ainda temos a descrição de bolhas hemorrágicas, né? Vocês conseguem ver aí nitidamente várias lesões, né? Bolhosas e que com essa cor mesmo de hemorragia, né? Então, esse quadro não ficou claro, né? Ainda não está claro para ninguém se é um quadro do próprio vírus, do quadro que o vírus levou nesse processo inflamatório, causando uma vasculite na pele, e em relação a isso causou essas bolhas hemorrágicas, ou, por exemplo, seria um fator de uma agressividade maior com essas hemorragias, a nível também de pulmão, de rim, né, com microtrombos, no caso, que fariam uma repercussão nesses outros órgãos e por si só na pele. Outro fator que é levado em consideração, se porventura, que foi o caso de alguns pacientes, foi usado a heparina, a gente sabe que é usado na fase 3, né, naquele processo pré-inflamatório, se seria um efeito colateral, por exemplo, do uso da heparina, tá? Então, ainda temos muitas coisas aí em aberto, né, muitas interrogações em relação a esse vírus. Aqui nós temos um quadro de vesículas, tá? Só relembrando aí para quem já viu, as vesículas são lesões que tem líquido dentro, geralmente esse líquido é um líquido claro, né? Semelhante, por exemplo, que pode acontecer numa picada de inseto, num eczema desidrótico, por exemplo, que é um tipo de alergia, né? Um tipo de irritação. Então, aí se tem a presença dessas vesículas, né? Na mão, na região do dorso da mão, acometendo os dedos, e isso pode aparecer também no corpo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, essas vesículas, ela pode aparecer, eu acho que mais à frente tem uma foto aí no corpo. Então, essas vesículas, ela foi batizada, vamos dizer assim, como varicela-like, né? A gente sabe que a varicela é outro vírus, né, que a varicela é a catapora. Então, esse vírus da varicela tem como manifestação a presença de vesículas, e essas vesículas vão, na maioria, aparecendo em maior quantidade com mais dias, e ela vem acompanhada, na grande maioria de casos, de febre, né, e um leve mal-estar, alguns pacientes referem odinofagia também. Então, é um quadro também muito parecido com o início da Covid-19, né? Inclusive, a gente até lança uma dúvida, porque, por exemplo, eu tive alguns casos que eu mesmo diagnostiquei varicela no mês de abril, eu acho, mês de final de março, acho que é abril mesmo, que foi quando eu voltei a atender, e aí gera até a dúvida, será se não era a Covid, né, porque normalmente é um diagnóstico clínico, e você não vai atrás de confirmar laboratorialmente. Então, a gente hoje se pergunta se, às vezes, já não poderia ser algum tipo de manifestação desse vírus. Aqui, novamente, né, vesículas nos dedos, né, você vê esse processo inflamatório causado. A princípio, como eu disse antes, isso merece sempre diagnósticos diferenciais, né? A gente não pode deixar de pensar nessa doença, porque estamos vivendo esse momento tão difícil dessa doença, mas também não é todos os casos que a gente já vai dar esse diagnóstico. Aí entra novamente algo que eu sempre coloco muito para os meus alunos, que é necessário uma anamnese cuidadosa, né? Então, assim, você diante de um quadro desse, você tem que investigar, por exemplo, agora a gente sabe que muitas pessoas aumentaram os cuidados com a higiene, estão lavando mais as mãos, e principalmente com produtos mais abrasivos, produtos mais irritantes. Então, por exemplo, pode ser um motivo de aparecimento dessas vesículas, né? Sabemos também que existe a necessidade de
verificar determinadas coisas e até fazer um exame físico mais completo, avaliando não só a área que o paciente traz como queixa, como, por exemplo, essa mão, mas até procurando em outras áreas da pele se não existe lesões semelhantes ou outro tipo de lesões. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter bastante cuidado durante esse exame físico, né? Porque temos que ter toda a segurança para realizar. Então, a gente chama atenção aí que não devemos deixar de fazer a anamnese no exame físico, porém, também não podemos nos colocar, né, de forma desprotegida, correndo riscos para a nossa saúde. Novamente, aí lesões de vesículas, né, vocês veem que em outras partes do corpo, então, tranquilamente, a gente tem que perguntar, às vezes, para esse paciente, como foi que ocorreu o surgimento dessas vesículas, se foram todas ao mesmo tempo, se foi uma a uma, se essas lesões coçam, se é um paciente, por exemplo, que tem casos positivos na família, se é um paciente que é alérgico, por exemplo, à picada de inseto, e ele estava, por exemplo, diante num ambiente de muitos insetos. Então, isso tudo é importante para fechar um diagnóstico e, às vezes, se necessário, solicitar, né, os exames laboratoriais. Aqui vocês veem lesões um pouco mais espalhadas, vamos dizer assim, que não são vesículas, né? Aqui já seriam placas, né? A pápula, ela é uma lesão mais circunscrita e a placa já é uma lesão maior. Mas observem que também bastante eritematosa, demonstrando um processo inflamatório localizado, né? E vocês observem que tem lesões menores e maiores. Então, essas lesões também foram descritas como acometendo pacientes com a Covid-19, né? Outras lesões, assim, descritas foram as lesões urticariformes. Elas levam esse nome por lembrar a urticária, que é um processo alérgico, né, que algumas pessoas têm cronicamente ou de maneira aguda, né, ou seja, que às vezes acontece com alimentos, com medicamentos, com abelha, por exemplo, picada de abelha, né? Então, foi descrito, e nesses pacientes atendidos ao longo desse tempo, em alguns países, em alguns hospitais, a presença dessas lesões urticariformes, que vocês veem essas lesões eritematosas, avermelhadas, né, que é o eritema, e elas podem vir levemente aumentadas de volume, que é o que a gente chama de edematosa, por vir de edema, né? Então, vocês veem que ela está acometendo, por exemplo, a região palmar e o dorso, no caso dos pés, né? Na urticária clássica, né, a gente teria como sintoma a coceira, o prurido, né? Mas aqui não é algo que foi relevante, assim, foi algo que foi apenas visto, né? É um exame muito direto, mas a urticária, geralmente, o paciente refere muito prurido. E tem, claro, aquela urticária aguda, que é algo muito rápido e que também pode passar muito rápido se você fizer uso da medicação correta, né? Aí, mais lesões de urticária, nessa foto da direita, a gente percebe esse inchaço que eu relatei para vocês, né? Que é importante, que é uma causa intensa de prurido, na grande maioria das urticárias clássicas, mas vocês conseguem perceber pelas fotos lesões bem eritematosas, que é bem parecida mesmo com a urticária, né? Aí, novamente, um quadro, esse quadro já é um quadro que é urticária, vasculite, porque a vasculite, existe as vasculites de grandes vasos e tem as vasculites de pequenos vasos, que é o que mais a gente vê nos pacientes dermatológicos, né? Então, existem as púrpuras, por exemplo, existe os quadros mais intensos, até com uma necrose, né? Mas aqui seria de lesões de vasos superficiais de pequeno calibre, né? Mas observem também o grau de inflamação acometendo essas áreas aí. Aqui é um caso meu que eu trouxe para vocês, para mostrar o quanto é difícil, nesse momento, a gente
separar o joio do trigo, né? Porque, por exemplo, essa senhora, eu atendi logo, eu estava tentando me lembrar, assim, da data, por volta do dia 5 de abril, né, mais ou menos, dia 10 por aí, que era bem o início, né, desse momento que nós estávamos vivendo na nossa cidade, do início desse distanciamento social, dessa quarentena. E aí essa senhora veio comigo, ela já era uma paciente que eu já tinha atendido em outro momento, que ela não tem comorbidades, não é de doenças pregressas dermatológicas. Uma senhora já de 60 anos, mais ou menos, a parente dela que me trouxe essa senhora, porque ela tem um pouco de dificuldade de entendimento, e veio com essas lesões e outras, né, eu fotografei essas lesões e trouxe aqui para vocês verem o quanto é parecido com as lesões, vou voltar aqui um pouco, com as lesões de anteriores, eu acho que está para frente, deixa eu passar aqui. Olha só, né, esse slide é de uma paciente, um paciente dos artigos, né, que foram feitos relatos de caso, então observem que muito semelhante, né, nesse momento que eu atendi essa paciente, não tinha descrição ainda, né, a gente sabia do vírus, que era um vírus principalmente respiratório, né, e que os principais complicações dele era a nível respiratório. Então, essa paciente veio comigo, não tinha sintomas, não tinha prurido, não tinha febre, não tinha tosse. Eu investiguei, coletei, fiz uma boa anamnese dessa senhora, e ela não relatava nada. A preocupação da família era pelo surgimento das lesões. As lesões tinham sido iniciado quando ela veio comigo há uns 2 dias, e elas estavam aumentando, né? Mas uma paciente muito bem, né, falando de maneira sistêmica, né, apenas com essas lesões. Ela tinha lesões também em couro cabeludo, na região das pernas, e aí eu examinei, dei um diagnóstico que era, naquele momento, mais plausível de virose, né, porque sabia que era um exantema viral, não poderia dizer qual vírus, porque muitas vezes isso a gente só pode dizer quando se tem realmente um exame laboratorial. Naquele momento era inviável fazer, por exemplo, a gente nem dispunha na cidade nem de maneira particular, os exames para COVID, né? Então não foi possível fazer nenhuma investigação nesse momento para COVID, mas claro, ficamos na dúvida e comentei isso com a família de que poderia ser, mas ela não estava apresentando nenhum sintoma ou sinal de gravidade e mantive ela em casa, em observação, fiquei acompanhando o caso dela por telefone, né, sempre falando com a sobrinha, que me relatava praticamente todos os dias o que ela sentia. Ela voltou ao consultório com uns 15 dias e o quadro estava bem leve, muito sutil, mas ainda tinha essas lesões, é como se elas estavam acontecendo um clareamento. No primeiro momento do atendimento, eu fiz um medicamento antialérgico, né? Ela não relatava prurido, mas como a cor incomodava muito, principalmente as outras pessoas, pela preocupação, eu expliquei que nós íamos tratar de maneira sintomática, e aí fiz, acredito que uns 7 dias de antialérgico, não fiz corticoide, fiz antihistamínico e preferi acompanhar. E essa senhora, ela evoluiu com o desaparecimento das lesões acredito que até uns 21 dias, e não manifestou nenhum outro sintoma respiratório, febril, nada disso. Mas nesse momento que desapareceram os sintomas da pele, ela morava com uma irmã já idosa e mais várias pessoas da família, e todos depois tiveram diagnóstico de COVID, né? E infelizmente, inclusive, a irmã dela, que era quem tomava conta, uma senhora mais idosa, veio a óbito por causa da COVID, tendo manifestações respiratórias. Infelizmente,
de 90 anos não conseguiu se recuperar e veio a óbito. Essa paciente, ela está bem, inclusive essa semana eu falei com a sobrinha, e está bem, pele totalmente limpa, não manifesta sintomas. Nós estamos avaliando, vendo a possibilidade dela fazer o exame da COVID, né, para confirmar essa possibilidade, mas, assim, indiretamente a gente tem esse quadro familiar de muitos casos confirmados com a COVID, e aparentemente ela foi o primeiro caso, né, na família dela. Então eu trouxe esse caso só para mostrar e lembrar que a gente pode estar diante aqui de casos que às vezes a gente tem que pensar que é possível, né? Aqui um quadro a gente chama de pityriase rosea-like, porque a pityriase rosea é uma virose, chama pityriase rosea de Gilbert, é uma virose, a gente na dermatologia vê bastante, claro, assim, bastante entre aspas, porque ela é uma doença sazonal, né? A gente sabe que ela é causada por um vírus, a grande suspeita que seja o HHV7, mas a gente não tem exame laboratorial para detectar esse vírus, né, assim, a não ser em nível de pesquisa. Então, a pityriase rosea, ela é quando ela vem um paciente vem com essas lesões, geralmente a gente dá o diagnóstico e, claro, investiga através de outros exames, excluir outras doenças, como, por exemplo, a sífilis, né? Mas, para vocês verem que ela pode muito bem, a gente está diante de um quadro de pityríase causada pelo vírus da COVID-19, né? Aqui um eritema multiforme. O eritema multiforme é uma reação, é uma farmacodermia, tá? É uma reação alérgica a medicamentos, mas foi descrito nesses artigos esse quadro de eritema multiforme e nesses artigos se relacionou à presença do vírus, não exatamente ao uso dos medicamentos, a uma alergia medicamentosa, tá? Aqui eu trouxe uma lesão, fiz para chamar a atenção, que é uma das características do eritema multiforme, a gente chama lesão em alvo. Não sei se vocês estão percebendo, que a gente, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Essa lesão maior, ela tem um centro mais escuro e em volta ela é mais claro, parece um alvo, né? Então, isso é uma característica do eritema multiforme, quando a gente vai examinar, e a suspeita recai muito quando a gente acha essas lesões. Aqui um quadro, mas as lesões, elas se uniram, coalesceram, né, tomando praticamente todo o tegumento. Vocês veem que é um quadro que tem pouca pele sã. Vocês veem que a maioria é pele afetada, né? Então, quando é um quadro mais extenso, a gente dá o nome de eritrodermia. Então, esses casos também foram descritos na COVID, tá? Aqui, lesão em placas, que são essas lesões maiores, eritematosas, que também é considerada pityriase rosea-like, tá? Então, é descrito também. Aqui, mais exemplos da pityriase rosea, né? Então, muitos casos como pityriase rosea-like, então a gente agora tem que ficar mais atento, que antes a gente já diagnosticava pityriase rosea, e agora passa-se um diagnóstico diferencial à presença desse vírus. Então, assim, o que eu quero que vocês lembrem, né, que a pele, ela também é sede dessa alteração da COVID, a gente cada vez mais tem visto que essa doença, ela é sistêmica, ela acomete, né, em algumas pessoas elas são assintomáticas e em outras ela evolui até a óbito, né, mas lembrando que todos os órgãos podem ser afetados em menor ou maior escala, né, e a gente não pode deixar a pele de fora, né. A gente já sabia que a pele poderia ser um termômetro de outras coisas, de outras doenças, e agora, novamente, a COVID, a gente vem aí tendo vários casos com manifestações cutâneas, né? Lanço a interrogação de COVID-19, outra grande imitadora. Então, lembrar para quem já viu
E, e para quem não viu, a questão da sífilis, né, a sífilis secundária, ela é considerada a grande imitadora, por quê? Porque ela vem com uma diversidade de lesões dermatológicas, ela pode dar lesões na mucosa oral, podem dar lesões na palmo plantar, por exemplo, que a gente viu aqui na COVID, lesões no tronco, então são multiplicidade de lesões que a luz, que é a sífilis, pode dar, e por isso ela foi, vamos dizer, batizada com essa, como grande imitadora. Aí eu lanço a questão que parece agora que a COVID vem também com essa nova, vamos dizer, nessa nova abordagem que pode ser o caso, né? Então, temos que lembrar agora, além da sífilis como diagnóstico diferencial, agora a COVID, tá? E ainda, né, vocês já devem ter visto, agora mais ainda, muitas interrogações para o futuro, né? Quanto mais a gente estuda esse vírus, quanto mais coisas acontecem, mais a gente vê que a gente ainda não sabe o suficiente dele, né? E isso só o futuro vai nos dizer, e é preciso estudos mais, né? E deixar aí a mensagem de que o olhar bem atento para a pele, tanto por partes dos dermatologistas, que já são, né, que já procuram ver muito bem a pele, mas principalmente dos profissionais de saúde, e no caso de vocês, dos médicos, que não vão ser dermatologistas, mas não deixar de observar esses sinais que a pele pode estar manifestando e mostrando aí que existe algo errado, né? Então, sempre manter esse olhar bem atento da pele, tá? E dizer aí que vamos estudar, é necessário, né? Isso a gente já tinha em mente, a nossa profissão, a gente já sabia o quanto era importante, e nessa situação que estamos vivendo, agora temos mais a certeza ainda de que, além de sacerdócio, além do dom, do gosto da medicina, a gente é preciso estudar muito, né? Então, assim, que abram aí novas possibilidades de pesquisa e de muito estudo. Temos muito ainda que aprender pela frente. Aqui estão, depois, se vocês quiserem, a gente repassa a bibliografia, e com esse último slide eu encerro as manifestações dermatológicas da COVID-19. Eu tinha combinado com o Pedro de seguir para depois abrir espaço para as perguntas, tá bom? Então, eu vou dar continuidade com o segundo tema, que é as principais dermatoses nas unidades básicas de saúde. Olha só, novamente, mesmo quem não for um médico que vá se especializar em dermatologia, mas a gente sabe que a dermatologia, a pele, ela tá ali batendo a tua porta toda hora, né? Nas unidades básicas de saúde é um exemplo muito grande disso. As pessoas em casa mesmo, os parentes sempre têm alguma coisa para mostrar na pele, né? Mesmo para quem é estudante, acabou de entrar na faculdade, já é médico, né? Então, isso aí é uma necessidade muito grande do conhecimento dessas dermatoses. Claro, é muito difícil em uma hora a gente falar de todas e abordar de uma maneira como deveria, mas eu trouxe aqui coisas que eu achei bem interessante, né, e conversando com a professora Caroline, também achamos que vocês deveriam saber. Então, vamos lá. Só para relembrar, as dermatoses nas UBS são causadas, na maioria, por infecções superficiais, causadas por bactérias, fungos, ácaros e vírus, né? Elas acometem adultos e crianças, e na grande maioria podem ser contagiosas. Mas uma coisa boa é que, na maioria, o tratamento é ambulatorial. Só relembrando que a pele é uma barreira protetora, né? Eu já falei agora há pouco que a pele é o maior órgão do corpo humano e ela recobre todos os outros tecidos e órgãos, né? E ela, por ser protetora, ela tem esse papel muito importante, mas se essa barreira é rompida, isso aí pode levar a um problema, né? Que normalmente é os processos infecciosos.
Só relembrando aí que as vias de entrada dos patógenos, seja eles bactérias, fungos, vírus ou ácaro, eles podem acontecer por continuidade, ou seja, a pele. Lembrando também que na pele nós temos micro-organismos, temos bactérias, temos fungos, né? Fazem parte da nossa flora normal, e é preciso que eles estejam lá para fazer a nossa defesa, mas quando há algum problema, ou por um desequilíbrio nessa flora, ou por um desequilíbrio imunológico, ou por traumatismo, uso de medicações inadequadas, você pode contribuir para que essa infecção ocorra, né? Então, por exemplo, os microtraumatismos ou macrotraumatismo, eles podem ser responsáveis pela perda da integridade da pele, expondo a região a esses patógenos. Por exemplo, uma queimadura, né? Claro, se ela for uma queimadura pequena, se ela for uma queimadura superficial, na grande maioria pode não ter nenhum problema, mas vamos falar num grande queimado, né? Então, esse grande queimado, você pode ter necessidade, né, geralmente tem a necessidade de uma equipe multidisciplinar, porque ali existe todo um processo, além da possibilidade de infecções, de perdas de nutrientes, né, então, principalmente a pele no caso, a maior causadora, né. Picadas de inseto, traumatismo, prurido, por exemplo, o paciente, ele queixa que ele está coçando, e ele vai lá e ele coça tanto que ele fere, ali ele pode estar causando esse trauma à própria pele e está contribuindo para um processo ainda pior do que iniciou, tá? Nós também temos a via hematogênica, né, que existe essa possibilidade de uma infecção na pele passar por uma infecção mais sistêmica, né, por disseminação desses micro-organismos de toxinas, e temos a via linfática também, um exemplo bastante importante dessa disseminação por via linfática é a hanseníase. MH vem de mal de Hansen, que é um sinônimo de hanseníase. Vamos falar das infecções bacterianas, né? Os principais agentes etiológicos das infecções bacterianas na pele os estafilococcus, no caso aureus, e os streptococcus. A grande maioria das infecções cutâneas bacterianas a nível ambulatorial, a nível de comunidade, se dá a esses dois agentes. Aqui tem uma infecção, chama foliculite, né, por exemplo, existe a possibilidade de foliculite no couro cabeludo, às vezes é mais comum, região de barba no homem, região íntima, por exemplo, na mulher, né, então esse processo ocorre uma infecção e uma inflamação do folículo pilosebáceo, que juntamente com ele tem uma glândula, né? Essa foliculite, essa infecção geralmente é superficial, é muito difícil, a não ser que exista, vamos dizer, um estado imunológico muito ruim desse paciente, é muito difícil que uma infecção do tipo foliculite, ela avance mais para outros tecidos, né? E aconteça uma sepse, por exemplo, é muito difícil, né? Normalmente é uma infecção superficial, ela pode aumentar em região de área, mas é mais difícil ela aprofundar. Mas o agente causador é o estáfilo, na grande maioria, né? Esse estáfilo, lembrando aí, ele não é um estáfilo da comunidade, então normalmente medicações para estafilococcus não resistentes podem resolver o problema, tá? Eu vou passar aqui a imagem do folículo para vocês verem aqui o folículo, essa parte do pelo, e ela vem associada com uma glândula. Lá em cima é a saída do pelo e tem o poro. Esse pelo, ele, na grande maioria, mesmo que você não tenha um pelo grosso, que não seja uma área de pelo tão intenso, mas você tem o poro. Então, esse poro é uma abertura que, se houver algum processo que causou uma disseminação das bactérias que nós temos na pele, ela penetra e causa um processo infeccioso e inflamatório
né, geralmente superficial, como eu disse no caso da foliculite, porque ela atinge geralmente a epiderme e a derme superficial, ela não avança mais profundamente. Diferente, por exemplo, deste aqui, que é o furúnculo, né? O furúnculo, vocês devem já ouvido os pacientes falarem que é nascida, que é cabeça de prego, né? Então, existe essa denominação por parte da comunidade. Então, o furúnculo acomete também aquela área do folículo, tá? Então, ela acomete, mas ela é mais profunda, né? Então, ela é uma infecção necrotizante desse aparelho pilosebáceo. Ela inicia-se por uma lesão pequena, mas ela vai avançando, vocês veem essa área vermelha em volta, então vocês observem que tem um pertuito, que é a área central, mas tem um processo inflamatório que é acompanhada de sinais flogísticos, então a gente tem aí, se você tocar, você vai ter calor, você vai ter dor, tem o rubor, né, que são sinais flogísticos. E esse ponto central é o que muita gente dá o nome de carnegão, né? Que se você espremer, sai o carnegão. Que é um processo de necrose, tem pus, tem sangue, né? De formação da bactéria no centro da lesão, né? A grande maioria também é de estáfilo, tá? De estáfilo aureus, e já um comprometimento um pouco mais profundo, né? Ele já acomete a derme, então é por isso que ela é tão, muitas vezes, dolorosa, ela pode vir acompanhada de sintomas sistêmicos, como febre, presença de adenite, né? A presença das ínguas que o paciente refere também pode acontecer. Quando essas lesões são de repetição, e às vezes mais de uma, você tem o que a gente chama de furunculose de repetição. Então, nesses casos da repetição, é necessária uma abordagem um pouco mais sistêmica, além de cuidados, né, locais, porque às vezes o paciente tem como se ele tivesse redução da proteção para essa bactéria. Então, a bactéria que mora, que está na nossa pele, que convive bem conosco, ela pode estar causando esse processo infeccioso e inflamatório constantemente. Então, é necessário, sim, uma abordagem mais sistêmica e mais complexa. Aqui é o agrupamento de vários furúnculos, vocês viram na foto anterior que tinha apenas um pertuito, uma saída, aqui existem vários, aí eles se uniram, né? Quando é assim, a gente chama de carbúnculo ou antraz, né? É o nome que se dá. E aqui também vocês imaginam que há sintomas associados, febre, mal-estar, leucocitose pode acontecer no hemograma, né? Porque o acometimento, ele é mais profundo, tá? Esse geralmente acontece mais em áreas de dobra, como é o pescoço, como a coxa, como a virilha, e aqui sempre a abordagem é com antibiótico sistêmico, tá? Eu vou voltar aqui um pouco, porque eu acabei não falando para vocês do tratamento. Aqui, se for uma lesão única no furúnculo, às vezes você pode fazer só cuidados locais, como, por exemplo, compressa morna, tentar esvaziar essa saída, e por isso surge aí na medicina popular, vamos colocar folha de pimenta, né? Não sei se vocês já ouviram, que, na verdade, a gente percebe por ela ser quentinha, que às vezes eles aquecem, dá um resultado. Então, a gente, na grande maioria, a gente pode fazer uma abordagem aqui localizada. Mas, claro, se você já tem sintomas sistêmicos, você tem que fazer antibiótico oral sistêmico, né? Aqui, na foliculite, aqui, geralmente, antibiótico tópico, na grande maioria não precisa antibiótico oral, e também alguns cuidados, porque a foliculite ela tem uma predisposição a inflamar. Aí você tem que tentar identificar a causa. Por exemplo, é no corte de cabelo, ele corta com máquina o cabelo. É possível? É possível. No caso das mulheres, né, o caso da depilação, né,
em região de virilha, por exemplo, às vezes mudar a técnica de depilação. No homem, quando eu tiro a barba, geralmente acontece. Então, o que causa isso é uma predisposição, tanto pelo processo inflamatório que a pessoa tem, mas também por questão do pelo. Geralmente é um pelo mais espesso, é um pelo que tem mais dificuldade de sair, é um pelo que encrava, por exemplo. Então, muitas vezes, só esse uso do antibiótico, ele não vai resolver o caso. E lembrando a vocês que o uso do antibiótico, ele tem que ser determinado por um tempo, mas a pessoa não pode usar tempos seguidos, né? Principalmente do tópico, que existe muita tendência à resistência bacteriana. E o oral também, claro, você estipula um tratamento, 10 dias, 14 dias, dependendo do que você achar que deve, mas ele deve ser descontinuado. Quero fazer também aqui um parêntese em relação aos sabonetes antibacterianos, né? Já se tinha, por algumas pessoas, esse uso do sabonete antibacteriano, por exemplo, o Protex, né? Que vocês devem conhecer. O Protex é um sabonete que ele tem o triclosan, que é uma substância antibacteriana, e que ele deve ser, vamos dizer assim, evitado, tá? Por quê? Porque o uso, como alguns pacientes me referem, eu uso sempre em casa, eu só compro o Protex para a família toda. Então, aquele uso em massa do Protex pela família toda e pela pessoa, sempre, 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 ela vai estar causando uma seleção natural dessas bactérias que vivem na nossa pele, e que vão deixar apenas as resistentes, aquelas mais fraquinhas, que estavam, vamos dizer, equilibrando a flora, ela vai acabar. E sendo dessa forma, você vai ficar apenas com as mais resistentes. Se vier a dar um processo infeccioso dessas bactérias, a tendência é que tenha um caso mais sério, tá? Então, o uso dos sabonetes antibacterianos, a gente tem que fazer com muita cautela, né? Eles não devem ser usados de maneira indiscriminada todo o tempo. Quando se é necessário fazer uso, você determina um tempo, 30 dias, 60 dias, e depois você muda para um sabonete que não tenha essa propriedade. Vamos voltar aqui. Isso é bem comum nas UBSs, que é o impetigo, tá? O impetigo é uma infecção bacteriana também, ela é mais comum nas crianças, porque as crianças, pela mão, na boca, no nariz, coça, passa no chão, aí ela já tem mais chance de adquirir, né? Ela se caracteriza pela presença de vesículas ou bolhas que evoluem para pústulas. O que são pústulas? São lesões pequenas com pus, né? São como vesículas, só que vesículas são de líquido claro e pústulas são de líquido com pus, tá? Existem duas variantes do impetigo, uma delas chamada impetigo bolhoso, porque existe a presença da bolha, que é geralmente causado pelo Staphylococcus aureus, e o impetigo não bolhoso. Ele é chamado não bolhoso porque a bolha é muito efêmera, é muito rápida, então na grande maioria a gente não percebe ou tinha e se rompeu. Então, por exemplo, nessa foto dessa criança, bem no nariz dela, a gente vê uma lesão que provavelmente era bolha, mas que se rompeu e formou essa crosta, tá? No caso do impetigo não bolhoso, a maioria é causada pelo Streptococcus pyogenes, tá? Lembrar que nesses streptococcus podem ter cepas nefrogênicas, né, ou nefritogênicas, ou seja, são cepas que podem ter uma repercussão renal, então podem causar doenças renais por esse processo infeccioso, claro, não em todos, né, naqueles que têm algum grau de predisposição, né, então, mas existe a possibilidade, então, em casos de algumas complicações renais, você pode ter como anteriormente ter tido uma infecção de pele, tá? Acomete principalmente faces e membros superiores, né? Então, as mãozinhas,
a região infraxilar, mas o rosto é, na grande maioria, o principal local, tá? Nesse caso também, a gente tem que observar a extensão do quadro, se for uma, duas, três bolhas, você pode tentar o tratamento só com antibiótico tópico, mas claro, sempre observando se essa criança não tem sintomas sistêmicos, e se já houver muita disseminação dessas lesões, porque elas se disseminam, você já tem que entrar com antibiótico oral. Como a grande maioria do caso dos impetidos são gram-positivo, a droga de escolha, a medicação de escolha é uma da classe das penicilinas, tá? No caso, a amoxicilina, são das penicilinas mesmo. Bezetacil não é uma droga de escolha, lembro a vocês, apesar dela ser penicilina, mas ela é uma penicilina de depósito, ou seja, ela não vai ter reação, ela não vai dar melhora imediata, então ela é usada apenas como profilaxia em alguns casos que eu vou falar daqui mais para frente, tá bom? Então aqui a droga de escolha é da classe das penicilinas e oral mesmo, não precisa ser injetável, tá? A não ser, claro, que seja uma criança que esteja com outros fatores, eu tenha outras comorbidades, tá? Mas o tratamento pode ser ambulatorial. A erisipela é uma outra grande infecção que tem acometimento da derme, com comprometimento linfático, vocês veem edema, geralmente associado, né? O paciente refere febre, calafrio, tá? Existe a variante erisipela bolhosa, você vê a bolha, e também o agente mais comum são os gram-positivos, Strepto e Staphylo, né? A febre pode ocorrer e é mais comum nos membros inferiores, tá? Aqui existe esse quadro que é chamado elefantíase, que você vê a presença de lesões verrucosas. Isso geralmente acontece por uma recidiva da erisipela, aquele quadro recidivante. Hoje a gente não tem tanto mais, graças a Deus, né? Mas a elefantíase também era descrito mais anteriormente, mais em pessoas, moradores de rua, né, por algumas infecções de repetição, tá? Lembrar que naqueles casos de erisipela recidivante, você tem que investigar se esse paciente não está perdendo a barreira cutânea por algum motivo, se ele não tem traumas, microtraumas na pele. Então, são fatores de risco, os fungos das unhas, os fungos dos pés, porque ali macera e a bactéria entra por ali, insuficiência venosa, diabetes mellitus, desnutrição, intertrigo, que é o famoso pé de atleta, né? Então, aquela área branquinha que o paciente refere que coceira gostosa que tem ali, isso é também fator de risco para quem tem erisipela, então deve ser tratado, porque senão é uma porta de entrada para novas infecções. E no caso da face, né, porque a erisipela também pode ser facial, nós temos as IVAs, que são as infecções das vias aéreas superiores, tá? O tratamento, como eu falei, também por ser gram-positivo, a grande maioria de início são as penicilinas ou cefalosporinas de primeira geração. Mas hoje a gente tem visto já, mesmo ambulatorialmente, estáfilos resistentes, né? Então, nesse caso, se houver resistência ou mesmo quadros de repetição, você pode ir para as quinolonas, né? E para cefalosporinas de terceira geração, tá? A penicilina benzatina, ela pode ser usada aqui na erisipela, não como tratamento, mas como profilaxia da repetição. Então, naqueles pacientes que têm que têm repetição desses quadros, você faz a penicilina benzatina, aí você avalia a cada 21 dias, a cada 28 dias, e isso determina uma série de injeções para que você controle. Aqui só fotos de quadro de erisipela, uma facial e essa que é a bolhosa, tá? E aí entramos aqui, eu trouxe uns slides da hanseníase, né? Que também é uma infecção bacteriana, porém crônica, né? Ou seja, não aguda, que muito comum nas nossas UBSs, né? Em se tratando de Maranhão, em se tratando de Imperatriz, não podíamos deixar de falar.
Claro que a aula de hanseníase, ela é um mundo, quem já assistiu a aula de hanseníase sabe que é bem longa. Eu trouxe aqui apenas um lembrete para que vocês não esqueçam quando estiverem nos atendimentos da hanseníase, tá? Então, a hanseníase, ela é também uma doença que ela pode se manifestar de várias formas. Então, nessas fotos aqui, vocês estão vendo manchas, placas, né? Eritematohipocrômicas no tronco, e na face vocês estão vendo lesões que parecem caroços, né? Que a gente chama de lesões nodulares, papulares, e todos dois são casos de hanseníase, né? Aqui, para complicar um pouquinho mais, também lesões eritematosas no cotovelo e uma lesão hipocrômica, né? Também casos de hanseníase. Essa diversidade de quadro clínico, ela é uma das responsáveis pela grande dificuldade de diagnóstico da hanseníase, principalmente por todos, mas principalmente pelos médicos não especialistas, porque realmente eu digo que mesmo eu que já tenho muitos anos de contato com a hanseníase, ainda ela me pega de jeito, às vezes ainda me dá uma rasteira, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento, porque existe uma diversidade de manifestações. Aqui, mais algumas, tá? Então, poderia pensar aqui, por exemplo, nesse quadro, nas famosas impinges, né, que são infecções por fungos, tá? Tem também as leishmanioses, por exemplo, eu tive um caso há pouco tempo também, de uma leishmaniose não clássica, né, que era a cutânea mucosa, que esse paciente também nos deu trabalho no diagnóstico, mas era leishmaniose, que o diagnóstico principal diferencial para ele era a hanseníase vichoviana, tá? Esses termos, vichoviana, dimorfa, tuberculose, indeterminada, ela nos ajuda a entender essa diversidade de manifestações clínicas, mas é muito difícil a gente abordar aqui hoje, porque é bem extensa, tá? Então, eu sugiro quem tiver interesse, depois pegar o caderno básico lá do Ministério da Saúde e ler sobre hanseníase. Só para trazer aqui um pouco da epidemiologia, né? O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar no mundo em incidência de hanseníase e o segundo em prevalência, só perdendo para a Índia, tá? Ele concentra 90% dos casos das Américas, né? E em 2014, foram mais de 30 mil casos de hanseníase, sendo que desse total, 15% estavam no Maranhão, tá? Para vocês verem a magnitude dessa doença aqui no nosso estado, tá? O Maranhão é o primeiro estado no Nordeste em número de casos de hanseníase e o terceiro no Brasil, tá bom? E aí nós temos temos um vizinho aqui do lado, que é o segundo, que é o Tocantins, né? Então, a nossa vizinhança não ajuda também, né? Então, a gente tem muitos casos e os vizinhos também. Então, talvez explique o número de casos que tenhamos por aqui. Lembrar aí que o período de incubação da hanseníase, ela é longo, por isso é tão difícil, você às vezes fala com uma pessoa que está com hanseníase, você pergunta para ela de contatos, ela vai falar de contatos que ela teve há 5 anos atrás, ou nem vai lembrar de alguém que tinha, né? Então, é bem difícil, mas é muito importante o conhecimento dessa doença pela questão da incapacidade, do alto poder de incapacidade que leva alguns pacientes, e, claro, a conta vai para a saúde pública, né? O diagnóstico, ele é feito basicamente na história clínica, epidemiológica e um exame físico dermatoneurológico. Então, é baseado nesse tripé, tá? A gente sabe que hoje a gente já conta com um diagnóstico laboratorial, mas não é a realidade para a maioria dos municípios. Aqui eu trouxe uma definição de caso que tem lá no caderno básico, que é referente, que considera esse caso de hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais dos seguintes sinais cardinais, que necessita do tratamento específico que chama poliquimioterapia para hanseníase, que é uma lesão ou mais de uma, ou área da pele com alteração da sensibilidade térmica e ou dolorosa e ou tátil. O que significa isso? Que não precisa ter a perda das 3 sensibilidades, basta térmica, por exemplo,
que é a primeira a ser perdida. Então, isso traz, a gente tem que prestar bem atenção nesse quadro, porque é errado a forma de testar a sensibilidade, que muita gente faz, talvez até por não ter disponível o instrumental para fazer, mas, por exemplo, de pegar a caneta ou um alfinete e tocar na lesão, e o paciente dizer que está sentindo, e ele já excluir a hanseníase. Lembrar que esse tipo de teste é o doloroso, é a segunda a ser perdida. O paciente pode ter perdido apenas a térmica, ou nem ter perdida completamente, ela está apenas diminuída. E você fazendo isso, dizendo que não está, que o paciente não tem hanseníase, você faz com que esse diagnóstico seja postergado e muitas vezes aumenta essa incapacidade que a bactéria pode causar, tá? Espessamento do nervo periférico pode ser um sinal de hanseníase e, às vezes, o único sinal, tá? E ele já trazer alterações sensitivas, motoras. E se você tiver uma baciloscopia, que é um exame laboratorial com a presença desses bacilos, você já tem um diagnóstico laboratorial de confiança, se foi feito em um bom local, que você já pode estar apto a tratar esse paciente. Da mesma forma, se foi feita uma biópsia na pele com a presença desses bacilos. Para lembrar aí, o agente etiológico da hanseníase é uma micobactéria, né? Lembrar que temos outra micobactéria de muita importância, que é a tuberculose, que causa a tuberculose. No caso da hanseníase, é a Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, né? Por isso que a hanseníase também vai como mal de Hansen, tá? Ele é um parasita intracelular obrigatório e tem afinidade por células cutâneas e células dos nervos periféricos. Por isso, a manifestação principal é na pele, com as manchas, com as alterações de pele, mas também com alteração de sensibilidade, tá? Esse tempo de multiplicação do bacilo é bem lento, a gente sabe que dura dias e que é algo que já se tem conhecimento, que o Mycobacterium leprae tem alta infectividade e baixa patogenicidade. O que significa isso? Que ela infecta muitas pessoas, no entanto, só poucas adoecem, graças a Deus, né? Mas significa que muitos de nós, pode ser que tenhamos o bacilo, mas nosso sistema imunológico nos tem livrado de manifestar a doença, tá? O homem é, no momento, a única fonte reconhecida, né, de infecção, né, de reservatório. Então, é só, se tem nessa classe, nessa comunidade mais rural, descrito que muitos dizem que pegaram hanseníase porque comeram tatu, porque tiveram contato, mas, assim, o que se tem mesmo de comprovado é que a infecção se dá de homem para homem, né? No caso da transmissão pelas gotículas, tá? O homem, voltando a falar, é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio se dá de uma pessoa doente portadora do bacilo de Hansen não tratada, que contamina outro pelo meio exterior, tá? A principal via de eliminação do bacilo é a porta de entrada, que é, no caso, as vias aéreas respiratórias, né? As vias aéreas superiores, desculpa. Tanto para eliminar, né, pelas gotículas de saliva, quanto para receber, tá? Eu já citei que a hanseníase, ela manifesta de diversas maneiras, né, através de sinais e sintomas, e as alterações neurológicas é uma delas. E que a maioria das lesões podem apresentar alterações de sensibilidade, que é uma característica que a diferencia das outras doenças dermatológicas. Apesar disso ser importante, não torna o diagnóstico de hanseníase muitas vezes fácil, não é fácil. Aqui só uma ilustração do diagnóstico clínico. Então, para a gente ter um diagnóstico clínico, a gente tem que fazer o teste de sensibilidade. E é essa a forma ideal de fazer, pesquisando primeiro a sensibilidade térmica, que é quando você usa 2 tubos de ensaio, um deles com água morna e o outro com água fria. Você demonstra ao paciente com os olhos abertos primeiro, e depois você pede para ele fechar, e você toca para ver se ele sente que está morno, que no caso é quente, e frio, né? E esse paciente, claro, você tem que ter a sensibilidade de perceber se ele está falando, se ele está
conseguindo entender, porque a gente sabe que em crianças, em pessoas que têm algum grau de dificuldade cognitivo, pode não nos ajudar. Se esse paciente tiver uma alteração da sensibilidade térmica, você dá continuidade com o teste, fazendo a dolorosa, que é quando você usa um alfinete, uma agulha, que você explica para ele que tem a ponta e a cabeça. Então, você toca, claro, devagar, de uma forma que não machuque, porque senão isso atrapalha o diagnóstico, mas você dá continuidade. Se ele tiver alterado, você passa para tátil. Se esse paciente não tiver, você já pode parar por aí, tá? O tátil, você usa um chumaço de algodão para ver se ele sente, você tocar, tá? É a última sensibilidade a ser comprometida e por isso está errado quando eu pesquiso, começando pela tátil ou pela dolorosa. Encerramos a hanseníase, tá? Vou passar aqui de uma maneira mais rápida, porque é mais rápido mesmo. Vamos falar as infecções fúngicas, tá? As micoses, né, as famosas micoses, lembrar que elas podem acometer, por exemplo, couro cabeludo, aí eu trouxe algumas imagens, por exemplo, essa segunda imagem que vocês percebem pus, poderíamos pensar que é uma infecção bacteriana, mas não é fúngica, tá? A micose do couro cabeludo, ela leva o nome de Tinea captis, no caso pode ser escrito Tinea com NH ou Tinea, tá? Aí no corpo é corporis, nas unhas é unguis, tá? Elas geralmente são causadas por um fungos dermatófitos, existem algumas classes de fungo que eu também não vou me deter aqui, e que no caso do couro cabeludo, a clínica é principalmente de queda de cabelos, manchas de escamação, eventualmente pus e coceira. Ela pode estar em qualquer faixa etária, mas ela é mais comum nas crianças, esse tipo de acometimento, tá? Aqui, alguns fungos dermatófitos, olha só, essa do pé é uma tinea, né, do pé, no caso, vocês veem essa borda tão nítida aí, né, que poderíamos pensar até na hanseníase, por exemplo. Aí vocês veem acometimento dessa unha do dedo, do primeiro, né, do primeiro dedo aí, então já também com fungos na unha, mas é um quadro de tinea, né, de dermatofitose. Então, tinea e dermatofitose são sinônimos, tá? Que é as impinge, que as pessoas falam, né? Aqui é o famoso pé de atleta, porque é mais comum nos atletas por jogar muito tempo, né, de chuteira, mas o que mais acontece, a gente percebe mais nos homens, tá, gente? Porque o homem não tem tanto hábito de enxugar os pés. Então, isso pode, claro, um dos fatores primordiais é a umidade dessa área, tá? Então, aí é um fungo um fungo também, tá bom? Aqui, outras micoses superficiais das unhas, quando é nas unhas, a gente dá um nome especial chamado ônico de unha, micose de unha, tá? Com manifestação de perda da transparência da unha. Aqui, a pitiríase vesicolo, que é o famoso pano branco, tá? Muito comum, que o fungo chama Malacésia fulfo, não é uma dermatofitose, é uma levedura, tá? E ela geralmente vem com manchas brancas, mas chamando a atenção que elas podem vir com mancha preta ou escura, por isso o nome versicolo, né? Que é de variação de cor, tá? Aqui a cândida na boca, na língua, né? Pesquisar imunodepressão nesses casos. E aqui também a candidíase intertriginosa, que é na caso da virilha, também é fungo, tá bom? A escabiose, tá? Que é algo também muito comum nas unidades básicas de saúde, inclusive nos nossos consultórios também, mas a unidade básica de saúde é muito prevalente e principalmente na população pediátrica, tá? Observem essas lesões, eu trouxe essa foto justamente porque ilustra bem, isso aqui tem muito prurido, coça muito. E o paciente refere que piora à noite. Então, quando ele deita para dormir, é uma característica bem importante. Porque ele não dorme, passa a noite coçando, tá? E essa característica é a fêmea, porque é causada por um ácaro chamado Sarcoptes scabiei, que é a variedade hominis, porque é da espécie humana. Essa fêmea, no caso é a fêmea que sai,
Quando anoitece, quando a pessoa está dormindo ali no quentinho, ela sai para fazer a oviposição. No momento que ela sai e vai andando pela sua pele, ela vai causando esse prurido, tá? Para fazer a oviposição. Então, é pelo andar, vamos dizer assim, que a fêmea desenvolve o prurido, tá? Aqui, olha, nessa foto aqui são os ácaros, tá? Observe as patinhas dele, imagine isso andando na pele, causa muito prurido, né? Lembrar que essas lesões em crianças podem vir como pústulas, podem dificultar o diagnóstico, a gente tratar como impetigo, por exemplo, né? Então, aqui é uma variação da escabiose, olha aí um pezinho de uma criança cheio de pústula, mas que quem causou inicialmente foi o ácaro, e aí coça, muitas vezes, mesmo a criança não sabendo coçar, mas ele vai se transmitindo para outras áreas e para outras pessoas da família. No caso de uma criança acometida, você sempre tem que buscar o adulto, viu? Normalmente o tratamento é para a família inteira, tá? Não adianta tratar só a pessoa. Vocês, às vezes, tem que falar com a pessoa que cuida da criança, observar a mãe, o pai, todo mundo. Porque muitos podem não ter prurido, mas podem ter o ácaro e transmitir novamente. Normalmente, o tratamento é feito tópico, a gente sabe que a ivermectina pode ser usada de maneira oral, mas só ela não resolve. Eu não tenho boa experiência só com a ivermectina oral. Eu sempre faço tópico também. E lembrar que crianças menores de 6 anos não devem tomar ivermectina, tá bom? Aqui nessa foto do meio é uma variação da escabiose que a gente chama de sarna crostosa, ou sarna norueguesa, né? Aí tem 1 trilhão de ácaros aí, é altamente contagioso, mas é um caso crônico, é como se ele já cronificasse, tem tratamento, tem resolução, mas às vezes o prurido não é tão grande, mas existe milhares aí de ácarozinhos aí, tá? Então, é isso, gente, eu quero agradecer a atenção, espero que vocês estejam aí, né? Espero que façam perguntas, né? E desejar hoje, para quem é católico e quem não é, né, mas que todos acreditam em um Deus poderoso, desejar aí um feliz Corpus Christi e dizer que nós estamos aqui, mas existe uma pessoa, um Deus maior aí acima de nós, tá? Então, sigamos com fé e luta, tá bom? E agora, me disponho a algumas indagações. Tá me ouvindo, Pedro? Que bom que gostaram. Muito obrigada. Eu vou respondendo aqui, Pedro, se você me permite. Eu vi ali que tem perguntando sobre antibiótico tópico, né? É assim, os antibióticos tópicos, a gente tem já nas farmácias, tem o Nebacetim, por exemplo, que é a bacitracina mais a neomicina. A gente tem também a eritromicina, que é mais difícil a gente achar na farmácia, mas que a gente pode manipular, tá bom? E tem o Verutex, que tem esse nome que parece verruga, que eu digo até, eu explico, porque parece para verruga, mas ele é um antibiótico chamado ácido fusídico, tá bom? Esse ácido fusídico, ele tem uma ação muito boa de antibiótico tópico, mas claro, lembrar, gente, que o antibiótico tópico não é por ser tópico que eu não vou ter os cuidados do uso, tá? Relembrando aqui que a gente não deve usar o antibiótico infinitamente, sem parar, usar a vida toda, usar anos, né? Porque senão você está contribuindo para a resistência bacteriana, tá bom? Então, você determina, vamos dizer, 30 dias de uso, tudo bem, mas aí depois você tenta fazer, desmamar, né, do antibiótico tópico, tá bom? Eu vi ali no chat que vinha falando da ivermectina, mas eu não consegui ver o que era. Deixa eu ver. Acho que o Pedro caiu, né, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho?
Mandem aí, por favor. Ah, que ótimo. Quem quiserem perguntar, eu vou tentando ler aqui. Quem fez da ivermectina, se pudesse repetir, que eu não deu tempo de ler. Professora. Oi, amor. Eu queria sobre as atualizações sobre o uso da ivermectina para a prevenção do... A ivermectina para a COVID ou para a escabiose? Para o COVID. Ah, tá, tem da permetrina, tá. É assim, vamos falar um pouco, eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar responder pelo que eu acho que é. Assim, vocês têm visto já os protocolos para o coronavírus, né, do uso da permetrina, ou desculpa, da ivermectina. Assim, já foi descrito anteriormente, por exemplo, no tempo que eu estava na residência, a gente tinha um professor que era meu preceptor, que ele usava a ivermectina para outros vírus. Então, assim, a gente sabe que existe um poder antiviral, mas claro, nunca foi extensamente estudado o quanto que isso pode ajudar no caso do coronavírus, né? Mas, assim, é que eu costumo dizer que na falta de outra coisa, às vezes a gente vai usar as armas que a gente tem, né? Para poder tentar tratar. Vocês têm visto aí também, além dos derivados da cloroquina, que é o mais importante, mas que a gente não está dispondo, né? Na maioria das vezes, tem o uso da ivermectina, do Anita, que é um outro antiviral, a gente já sabia que ele era para verminose, mas ele era usado também para as diarreias causadas por rotavírus. Então, fizeram essa, vamos dizer, essa conexão e estão usando. Não dá, não tem estudos que mostrem realmente a eficácia, mas é o que eu digo, né? Na falta do cão, caça com gato mesmo, né? Não tratar, como tratar a escabiose abaixo de 6 anos. É assim, qualquer idade você pode tratar escabiose, tá? Eu já recebi criança quase recém-nascida com escabiose, que tinha pego da mãe, inclusive. A escabiose, em todo mundo, você vai tratar com tópico, tá? Quais são as medicações tópicas que a gente tem? Por exemplo, a permetrina, tá? A permetrina, ela tem tem mais de uma porcentagem, por exemplo, às vezes 5%, 2,5%. Tá, eu tô lendo só aqui para não... Tá. Então, Professora, assim, oi, diga. O monitor Pedro, a internet dele caiu, eu sou da comissão organizadora, então eu vou lhe ajudar a auxiliar aqui procurando as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Uma das perguntas que colocaram aqui foi assim, doutora, no caso de um quadro de Covid confirmado com apenas sintomas dermatológicos, como em alguns de seus casos, como seguiria o tratamento? Seria tratamento sistêmico, como tem acontecido no geral, ou localizado? Olha, vai depender muito, assim, de várias coisas, né? Por isso que a anamnese, ela é muito importante. Primeiro, a idade, né? Se é um paciente rígido, se é um paciente jovem que está manifestando apenas sintomas dermatológicos, o que eu vou fazer de imediato é só acompanhar, né? Como eu fiz com essa paciente. Apesar dela não ser tão jovem, mas ela não manifestava mais nada, ela não teve alteração no hemograma, ela não teve febre, ela não teve sintomas respiratórios, ela não teve nada. Então, nesse caso, eu vou acompanhar, mas claro, se eu perceber, se a paciente manifestar algum grau de incômodo, por exemplo, com sintomas respiratórios, muitas vezes a gente vai fazer os sintomáticos, ou vai fazer o que está no protocolo, né, que foi feito, que consta da azitromicina e, às vezes, da hidroxicloroquina, se houver disponibilidade. Se for um paciente já com muitas comorbidades, diabético, hipertenso, é claro que esse paciente ele tem que ser visto praticamente, visto que eu digo, no sentido de ser acompanhado a todo momento, né? E eu tenho que cercar ele com outros exames para ver, por exemplo, função renal, o hemograma, esse diabetes,
Mas se ele também não manifestar nada, eu vou ficar no protocolo normal e acompanhar as fases, né? A gente viu que tem a fase 1, fase 2, fase 3. A fase 3 é o pico, né, do processo inflamatório, que geralmente é a fase que pode vir, né, com mais alterações, vamos dizer, dos vasos, do processo da coabilidade, da coagulação, microtrombos. Então, isso a gente tem que ficar mais atento, né? Se for um paciente assim, eu já não me sinto confortável de acompanhar sozinho, pelo tanto de comorbidades que ele tem. Eu já peço ajuda para um colega, né? Eu poderia pedir para, por exemplo, quem acompanha ele na parte do coração, da pressão, do diabetes, né? Por quê? Porque é mais fácil desse paciente complicar. Como eu falei, não se tem nada descrito que as manifestações dermatológicas, elas têm a ver com a gravidade da doença, nem ser mais leve, nem ser mais forte. Mas, num caso assim, eu pediria ajuda, tá? Eu acho que os nossos colegas são colegas extremamente competentes e não tem vergonha nenhuma em pedir, peço mesmo, e pediria ajuda para definir, porque talvez, se fosse o momento da fase 3, talvez tivesse indicação de fazer algum medicamento para essa coagulação, tá? O corticoide que é usado, ele também poderia ser usado nessa fase, né? Depois que passou a fase da replicação viral, tá? E ele poderia servir como sintomático, né? Se houvesse algum prurido e também, mas como eu disse, eu pediria uma ajuda, né? Para eu seguir junto com outro colega, tá? Que mais? Consigo? Tem, muito bem, viu? Bora lá, vamos ver. Nada, compreensível, total. Então, eu posso ir respondendo aqui, Pedro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ainda bem, gente, que vocês estão aí para me ajudar, porque quem foi meu aluno sabe, né? Que eu digo sempre que eu só sei dar aula, o resto é com vocês. Professora, por que não pode ser utilizada ivermectina em crianças menores de 6 anos? Porque a dose, o menor é abaixo de 30 quilos, até porque o comprimido, ele é para acima de 30 quilos, tá? De 6 miligramas para 30 quilos. É assim, não existe um consenso. Muita gente diz que poderia ser usado crianças a partir de 2 anos, tá bom? Mas eu prefiro, como eu disse, a ivermectina oral sozinha, gente, ela não resolve. Na minha experiência, não resolve sozinha nada. Eu sempre trato topicamente. Então, assim, nesse caso, existem muitas opções de tratamento tópico. Como eu falei agora há pouco, a permetrina, eu gosto muito, você usa pura. Claro, se for uma pele mais sensível de um bebê, você pode misturar com um pouco de hidratante, por exemplo, e passar a noite para ele dormir, né? A gente normalmente não usa na face, só do pescoço para baixo e às vezes na orelha. Você tem, para adultos, por exemplo, o monosulfiram, apesar de que anda bem difícil, a gente não acha. Existe o benzoato de benzila, que era até uma medicação que eu não sei, eu estou afastada do posto de saúde, mas antes disponha no posto de saúde, e que também pode ser usado em criança, desde que você faça a diluição. Você mistura uma medida do benzoato para 3 medidas de água na criança, tá? E no adulto, metade, 1 para 1, tá bom? Aqui, doutora, em relação ao uso da permetrina para tratamento da escabiose, dentro da sua experiência, já teve alguma ressalva? Assim, eu, por incrível que pareça, eu sou fã da permetrina, mas tem uns 2 casos anteriores que eu tive uma reação alérgica, quer dizer, o paciente que eu prescrevi teve reação alérgica, né? E aí, a gente, né, uma medicação tão boa, aí você tem que mudar. Nesse caso, eu mudei para o enxofre, que não é uma medicação muito gostosa de usar pelo cheiro, né? Mas que, por exemplo, em crianças menores de 6 meses é o único que pode usar. E em grávidas também, tá, gente? Então, geralmente você faz a pasta d'água com enxofre
ou uma loção, né, cremosa com enxofre, geralmente, a pasta d'água com enxofre a gente já tem feito na farmácia, mas pode ser manipulada. Esse enxofre, normalmente 10%. Aí só que você passa a noite durante 10 dias seguidos, toda noite, né? Você não dá pausa como você dá na permetrina, normalmente a permetrina você usa 3 dias, para 7 e usa 3. O benzoato de benzila você também usa 3 a 5, para 7 e depois repete. Por que essa repetição? Porque lembra da fêmea que colocou os ovos? Você, quando passou a medicação, você matou os adultos, mas os ovos não. E esses ovos vão eclodir. E aí você tem que matar quando eles eclodirem, que geralmente é por volta de 7 a 10 dias, tá? Então, é por isso que a gente repete, tá? Deixa eu ver aqui mais. No caso, entre dúvida, impetigo e escabiose, qual o tratamento deve ser priorizado? Você tem que observar as lesões, e geralmente o impetigo, a lesão é facial na criança, né? E a escabiose, geralmente é periumbilical, é na mãozinha aqui entre os dedos, no pezinho, como vocês viram na foto, na região axilar. Então, muitas vezes na clínica você consegue separar se é impetigo ou escabiose. Mas na dúvida, e se tiver as duas coisas, você trata primeiro o impetigo. Por quê? Porque além de ser bacteriano, se você for jogar uma substância como a permetrina ou qualquer outra nessas lesões, vai agredir demais, vai irritar. E o paciente não vai aguentar. Então, você tem que tratar primeiro o impetigo e ver novamente, se ainda tiver lesões e você achar que tem escabiose, tratar a escabiose, tá? Mas algumas vezes dá para se diferenciar bem pelo quadro, pela localização das lesões, tá? A remissão do quadro dermatológico da COVID segue a remissão do quadro respiratório, podendo ser usado como sinal clínico de melhora. É assim, Rodrigo, é uma coisa que nós ainda vamos saber, né? Vamos descobrir. Na verdade, não existe relação, a princípio, nem com a gravidade, nem com o tempo da doença. Pode ser inicial, pode ser o primeiro sintoma, pode ser um sintoma de fechamento do quadro, né? Por ser uma lesão, o quadro dermatológico, a princípio, não ser um quadro que seja grave, né, que não seja um motivo, vamos dizer assim, da preocupação, eu acredito que a gente tem que ficar mais de olho na parte respiratória. E acaba que as lesões dermatológicas você vai observando, vai fazendo sintomático, se houver necessidade, né? Mas vai ser muito de esperar. Por exemplo, nessa paciente que eu comentei com vocês, eu só fiz um antialérgico, acho que uns 7 dias, e pedi para ela passar uma pasta d'água, porque ela era quente, ela incomodava, mas, na verdade, só para não passar nada mesmo. Porque eu quis, e acho sempre melhor a gente ver a evolução, se, claro, não colocar em risco esse paciente, claro, né? Outra pergunta. Doutora, Oi. teve aqui uma outra pergunta feita aqui pelo Gabriel Arthur Teixeira. Ele falou o seguinte: doutora, existe alguma temporalidade confirmada para os sintomas dermatológicos, mais frequentemente antes, durante ou depois dos outros sintomas se manifestarem? Não existe ainda. É como eu disse, ainda é muito novo, porque foi visto nesses artigos, foram feitos uma soma de artigos, e foi visto que vieram lesões iniciais e vieram lesões durante a manifestação dos outros sintomas da doença, né? Então, nem se tem uma relação com o tempo, nem com a gravidade da doença, tá? E aproveitando o gancho, só para responder também uma pergunta que eu estou vendo aqui, se há presença de vírus nas lesões com a possibilidade de fonte de transmissão. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Não é descrito ainda, tá? Mas, como eu disse, acaba que você tem que ter esse cuidado durante o exame físico de estar muito bem protegido, né? Tanto que foi um viés, vamos dizer assim, desses artigos, porque muitos não foram feitos exames da coleta de material das lesões, nem biópsia, nem coleta da secreção, por causa do risco, vamos dizer assim, de contágio, né? Então, acaba que nesse primeiro momento, todo mundo muito assustado, né? Que existem várias
mudanças aí de posicionamento, então acho que essa resposta e uma boa linha de investigação, viu, Rodrigo, aí para a gente pensar aí se existe a presença do vírus aí, tá? Não se sabe ainda, tá? Uma outra pergunta feita aqui também foi sobre da Priscila Guimarães. Ela pergunta o seguinte: é possível o uso de Roacutan para foliculite? É possível, só que assim, a foliculite, ela tem uma inflamação do folículo, lá daquela imagem que eu mostrei para você, né? Aquela imagem, aquele folículo, o que ele acontece para ele estar constantemente inflamado? Geralmente é pelo esse folículo, é um pelo mais grosso. E o Roacutan, ele não age a nível de pelo, ele age a nível de processo inflamatório, como a acne, por exemplo. A foliculite, ela confunde com a acne, principalmente quando ela é no rosto. Quando a causa é concomitante, você tem acne e tem foliculite, eu acho que vale a pena o uso do Roacutan. Mas se você tem basicamente foliculite, não vale a pena, porque não vai resolver. Aí seria mais indicado, por exemplo, tratamentos para o pelo, como é a depilação a laser, tá? Dependendo da região, é o que vai resolver mesmo, tá? Uma outra pergunta aqui foi do Cecílio Soares. Ele pergunta o seguinte: quais parâmetros para o tratamento da erisipela? Se nível ambulatorial ou se necessário de hospitalização? Certo, ótima pergunta. É assim, a princípio, a erisipela, você tem que observar esse paciente que tem erisipela, geralmente são pacientes que têm alguma comorbidade, ou seja, pacientes já com diabetes, pacientes que tenham uma insuficiência venosa, por exemplo. Se for um paciente assim, você não necessariamente precisa internar. Se ele estiver bem, se ele não estiver fazendo um quadro infeccioso sistêmico, aí isso nos ajudaria muito o hemograma, você pode tratar ambulatorialmente, mesmo com medicações mais fortes. Aí você não usaria, às vezes, uma penicilina, né? Como eu falei, uma dessas penicilinas. Você poderia entrar já com uma quinolona, uma ceftriaxona, né, injetável, intramuscular. Se esse paciente tivesse grau de comorbidade e também for idoso e tiver já um acometimento, por exemplo, do terço proximal da perna, por exemplo, e sintomas sistêmicos, o teu tratamento já é um pouco mais agressivo, tá? Agora, se é um caso, a primeira vez que esse paciente tem, é um quadro que esse paciente, apesar de ele estar com erisipela, mas ele está bem, está se alimentando, né? Não tem por que internar, tá bom? Então, vai depender muito do paciente, de quantas vezes ele já teve esse quadro, né? E de como é que ele está, né? Assim, de maneira geral, né? A gente não pode deixar de observar isso, tá bom? Certo, professora. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Melina Costa Sereno. Ela pergunta o seguinte: no caso de dúvida entre impetigo e escabiose, qual tratamento deve ser priorizado? Pode-se fazer empiricamente para os dois? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas só para ficar claro. Na verdade, você pode ter essa resposta fazendo um exame físico mais detalhado, porque o impetigo geralmente é facial e nas mãos, mais com pústula, e a escabiose geralmente ela não vem tanto com pústula. Mas se persistir a dúvida, você vai tratar o impetigo primeiro, tá? E depois, que é o mais grave, né, que é bactéria, e depois você reavalia e vê se há necessidade de uma complementação no tratamento para a escabiose, tá bom? Certo. Desculpa, professora. Uma outra Nada. pergunta que foi lançada foi o seguinte: em relação às doenças como púrpura trombocitopênica idiopática, esses pacientes têm maiores chances de desenvolver um estágio mais grave da COVID-19? Quais parâmetros para tratamento? Pode concluir disso. Não é só isso mesmo, eu já estava lendo a outra. Ah, tá bom. É assim, teoricamente, pelo que a gente sabe, sim, mas é algo ainda que também não tem tanto tempo e não tem uma amostragem que nos diga que isso é verdade, né? Porque a maioria tem se restringido a esses quadros de pacientes mais hipertensos, diabéticos, né? Cardiopatas, mas pela fisiopatologia poderia sim evoluir para um quadro mais grave.
Certo, professora. Uma outra pergunta que foi dada aqui foi isso da Amanda Barcelos. Ela pergunta o seguinte: a remissão das manifestações dermatológicas da COVID-19 segue remissão do quadro respiratório, podem ser usados como sinal clínico de melhora? A relação, por exemplo, com os sintomas respiratórios, eles são sempre transitórios ou há relato de lesões crônicas, sequelas? Tem, Amanda, tem nos artigos, sim, a persistência de algumas lesões dermatológicas com a evolução, a melhora do quadro respiratório, mas a persistência, mas são lesões, assim, diminutas, vamos dizer, pequenas, né, que não fariam muito mal. Agora, também tem nesses artigos aqueles quadros, por exemplo, de acrocianose, aquela cianose nas extremidades, que foi tido como um grau, vamos dizer assim, observado pelos médicos, que aconteciam nos pacientes mais graves, né? Como se fosse um termômetro dessa gravidade. Mas, e esses, inclusive, vieram muitos a óbito, entendeu? Mas, assim, é algo que a gente vai ter que ter mais tempo para estudar e para ver, infelizmente, porque ainda não se tem, não é unanimidade ainda, né, de saber. Tem mais outra pergunta aqui da Paula Armada. Ela pergunta o seguinte: vimos um caso no ambulatório de um jovem que teve hanseníase na infância e realizou o tratamento, evoluindo para a cura. Então, agora manifestou os sintomas de infecção por Covid-19, incluindo lesões cutâneas, semelhantes às reações hansênicas. É possível que o Covid-19 tenha desencadeado o aparecimento da reação hansênica agora, ou mais provável que seja uma manifestação dermatológica do vírus? Olha, muito boa aí, Paula. Aí um caso até que seria bom a gente estudar ele, viu? Porque poderia ser as duas coisas, né? Eu até sugiro, se você tiver oportunidade e quiser, vamos estudá-lo. É assim, porque as reações rancênicas, elas são descritas que elas podem acontecer em algum processo inflamatório infeccioso. Tipo assim, o paciente já teve hanseníase, tratou, teoricamente ele está curado, porém ele tem uma gripe, ele tem uma cárie dentária, ele faz um quadro febril por uma outra doença, e ali pode ser manifestado na pele o retorno dessas lesões, que é tido como reação, não mais a hanseníase, mas uma reação da hanseníase que ele já tratou, né? Então, isso a gente já sabe que as reações hansênicas, elas podem vir aparecer devido a outros problemas, né? Agora, nesse caso especialmente desse rapaz, desse jovem, teríamos que ver, né? Poderia ser o caso, às vezes, até de biopsiar essa lesão, ver se ela tem a histopatologia de reação, ou se é mais para uma doença nova. Então, eu acho que seria bem interessante, assim, para uma linha de pesquisa. A última pergunta aqui foi sobre também do Eduardo Pereira. Ele pergunta o seguinte: professora, como tratar escabiose em menores de 6 anos? Apenas tratamento tópico com permetrina? Pode ser. Eu acho que eu respondi antes, assim, mas vou complementar. Pode, menores, bebês, qualquer idade pode tratar topicamente, tá? Quando são bebês mesmo, a gente faz a vaselina com enxofre, a pasta d'água com enxofre. Geralmente, enxofre a menores de 6 meses é a droga de escolha. Agora, criancinhas maiores pode usar a permetrina. Se houver algum incômodo pelo uso dela, a gente mistura com hidratante, tá? A professora Caroline já está aí. Eu acho que o tempo aí já me foi finalizado, mas diga aí. Professora, não teve mais nenhuma pergunta. Muito obrigada. Se a senhora tiver alguma consideração final a fazer em relação à palestra, a gente só ouviu elogios, tanto aqui no chat, como nos grupos da faculdade, bem como no Instagram também recebi. Eu só queria agradecer a sua participação. Tem alguma coisa a acrescentar, algo? Não, só quero agradecer a presença de vocês, dizer que estou com saudade, viu, das nossas aulas, dos nossos atendimentos, e me colocar à disposição, mesmo que não seja
pessoalmente, mas para tirar alguma dúvida, a maioria tem meu WhatsApp, e me colocar também à disposição para pesquisas, tá? Vamos fomentar aí a pesquisa nesse campo, né, que tá sendo tão, assim, uma incógnita para todo mundo. Então, me coloco à disposição e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até a próxima. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima palestra. Muito obrigada, professora. Sua aula com certeza foi bastante enriquecedora. Eu que agradeço.